Pronto. Pessoal, nossa aula hoje é sobre a suprarrenais ou adrenais. É o nome dado a uma glândulazinha que fica por cima do rim. Por isso, suprarrenais, né? Porque em cima dos dois rins. Embora elas tenham um nome só, a gente vai se referir a ela como adrenal, né? Ela tem duas porções. Uma que a gente chama de córtex, que significa casca, quer dizer por fora, essa parte amarela aqui, ó, é o córtex da nossa adrenal. Né? Aqui do outro lado, a outra adrenal, que é amarelo, o córtex, certo? E ela tem uma outra porção central, que significa medula, centro, né? A medula da adrenal, que está representada aqui em preto, certo? Embora você tenha um nome só, adrenal, você tem, na verdade, duas glândulas completamente independentes. Não há uma relação e nenhuma interferência no funcionamento do córtex adrenal em relação à medula da adrenal. Embora as duas estejam dentro de uma única cápsula que envolve tudo isso, que é uma cápsula de tecido conjuntivo, embora eles dividam aí a vascularização, os hormônios que eles produzem e a forma de regulação desses hormônios são completamente independentes. Então, quando você pensar em córtex adrenal, você pensa numa glândula. Quando você pensar em medula da adrenal, você está pensando em outra glândula. Ela está localizada uma dentro da outra, mas elas não se interrelacionam. Elas estão divorciadas há muito tempo. Certo? Aqui estão alguns locais que, por um problema embrionário, desenvolvimento embrionário, você pode ter medula ou córtex da adrenal em outras partes do corpo. Bom, como eu falei, elas são bem distintas e com essa distinção começa na origem embrionária. Olha só, enquanto que o córtex vem do mesoderma, a medula vem do ectoderma, ou seja, da neuroectoderme, ou seja, a origem do tecido nervoso. Aqui já vai dizendo para você, né, que a medula está relacionada com o sistema nervoso. Né? Diretamente responde a neurônios do sistema nervoso simpático. É uma glândula que responde ao impulso de neurônios simpáticos que fazem sinapse aqui e controlam ela. Já a adrenal não. O córtex da adrenal não. O córtex da adrenal é controlado por hormônios. E veremos nos próximos capítulos. Bom, primeiro vamos ver aqui a nossa adrenal, né? Do ponto de vista agora um pouco mais próximo do histológico, mas ainda macroscópico. Primeiro, vamos ver aqui as divisões morfológicas dela. Então você tem aqui a região central, ou chamada medula, e você tem aqui, né, a região cortical. E uma cápsula que envolve ela de tecido conjuntivo, que é uma cápsula de tecido conjuntivo com fibras reticulares. Né? Então, essa porção aqui, que vai da cápsula até a medula, a gente chama de córtex. Né? Então, você tem uma glândula aqui, ó, que é o córtex adrenal, e outra glândula aqui, ó, que é a medula da adrenal. Né? O córtex é subdividido em três partes. Ela tem uma porção chamada glomerulosa, que está em rosa mais escuro, uma fasciculada, que está em rosa mais claro, e uma reticulada, que está em amarelo aqui. E aqui embaixo você vê a medula da adrenal. Os vasos sanguíneos, nós temos, primeiro, um plexo subcapsular. Por que ele chama subcapsular? Porque é um vaso sanguíneo que se ramifica debaixo da cápsula. Essa cápsula aqui, ó, que envolve a adrenal. E esse plexo aqui, ele se ramifica na artéria cortical, aí leva, aqui não está mostrando, né? Mas ele se ramifica levando sangue para aqui, para a região cortical. Né? Enquanto que o subcapsular vai funcionar bem aqui, vai irrigar toda a região glomerulosa, o cortical é que vai irrigar a fasciculada e a reticulada. Depois de irrigar, eles todos vão fazer o retorno venoso pela medula. E você tem também uma artéria chamada medular radial. Essa artéria ela vai atravessar o córtex sem irrigar o córtex. Ela vai irrigar somente a medula. Né? Por isso que ela chama artéria medular radial. Ok? Bom, aqui já é uma imagem histológica das três camadas, né? Você tem aqui, ó, a camada glomerulosa, tem um aspecto, tá vendo? Aqui a camada fasciculada, já tem outro aspecto, e aqui a camada reticular, né?
já tem um aspecto de retículo, né? Esses nomes são de acordo com a forma delas, né? Embora elas tenham um formato diferente, elas são formas diferentes de uma única coisa, que é o quê? Uma glândula endócrina cordonal. Ou seja, tanto a glomerulosa quanto a fasciculada e também a reticulada, e também a medular, todas elas são o quê? São glândulas endócrinas de forma cordonal. Elas se organizam em cordões, né? Vamos ver isso mais de perto. Como é que a história é essa? Vamos lá então. Ó. Você tem aqui, ó, na letra A, né, a nossa zona glomerulosa. Por que chama glomerulosa? Porque glomerulosa lembra globo, arco. Olha aqui, ó, arco. Ou seja, é um formato do cordão meio arqueado, meio, né, tem uma curvinha aqui, ó, você tá vendo? Ó, tem uma curva aqui, ó, ele é meio curvado. Os cordões aqui, eles são meio curvados, por isso arco, por isso o nome, zona glomerulosa. Essa zona glomerulosa aqui, o que ela produz de hormônio? Ela produz a aldosterona. Né? A aldosterona é o principal representante de um grupo de hormônios chamados de mineralocorticoides. Os hormônios mineralocorticoides são vários representantes. O principal dele, tem vários representantes. O principal dele é a aldosterona, que vai atuar na onde? No metabolismo dos sais. Né? A aldosterona vai controlar a absorção de sódio, né? Potássio, vai regular a secreção, né? A concentração desses íons na corrente sanguínea. Mas ele produz, essa parte glomerulosa da adrenal que produz a aldosterona e os outros mineralocorticoides em resposta à angiotensina 2, ao próprio potássio que está no plasma e ao ACTH. O que é o ACTH? É o hormônio adrenocorticotrófico, me desculpe, hormônio adrenocorticotrófico, ou seja, o ACTH é produzido lá pela adenohipófise, né? Na parte de estar, você tem lá as células gonadotróficas, gonadotróficas não, corticotróficas, que vão produzir o hormônio adrenocorticotrófico, córtico de córtex, né, do adrenal, certo? Então, o ACTH, o hormônio corticotrófico, ele vai estimular a parte glomerular a produzir aldosterona. Já na porção fasciculada, aparecem fascículos, tá vendo? Um fascículo, outro fascículo, outro fascículo. É o mesmo cordão, só que eles não estão em organização arqueada agora. Agora está em organização fasciculada. Aqui vão ser produzidos os glicocorticoides, cujo principal representante não está escrito aqui, mas é porque a imagem não trazia, mas é o cortisol. Né, o hormônio do estresse, o hormônio que mexe com o teu metabolismo e prepara você para luta ou fuga, para o fight, para o UFC, entenderam? E também um pouquinho de andrógeno, não muito. A maior parte dos andrógenos é produzido aqui na porção reticular, por isso que eu botei um maisinho aqui, porque os andrógenos são muito mais produzidos aqui. O glicocorticoide também é produzido aqui na reticular, né, que forma formato de retículo, tá vendo? Só que aqui pouco, por isso eu botei o menos. Esse mais aqui significa que a maior parte dos glicocorticoides é produzido aqui, na região fasciculada. E uma quantidade menor deles é produzido na região reticular. Né? Por isso que tem esse menos e esse mais aqui. E o andrógeno é a mesma coisa, o mais está aqui porque é mais produzido aqui. Então, essas glândulas aqui, elas têm um acúmulo de lipídio muito grande e por isso eles têm essas manchas brancas aqui. Ó. Quando você vê essas manchas brancas aqui dentro, ó, essas manchas brancas dentro das células, são gotas de lipídio. E por isso dá um nome a essas células. Elas são chamadas de espongiócitos, porque elas têm o quê? Essas gotas de lipídio, que já eu vou mostrar na microscopia eletrônica, dá para ver ela melhor. Aqui não dá para ver ela muito bem. E você tem, então, por fim aqui, a camada reticular, porque parecem um labirinto, parece retículo, por isso, reticular. Então, o que dá nome, glomerulosa, fasciculada, reticulada, é a morfologia da histologia, né, do tecido, certo? E aqui, para produzir os glicocorticoides e os andrógenos, quem vai controlar? O ACTH, os esteroides circulantes, ou seja, os hormônios esteroides circulantes, né, os próprios esteroides também, a gordura, né, circulante, o colesterol circulante, por exemplo, né, e outras substâncias. O principal aqui que vai controlar é o ACTH, em primeiro lugar. Em segundo lugar, os próprios esteroides. Né.
para a produção do quê? Dos andrógenos. A mulher, ela não tem testículo, né? Por isso, né, as fêmeas não têm testículo. Então, por isso, onde que elas produzem a testosterona? Aqui, ó, na região reticular do córtex da adrenal. É aqui que a mulher fabrica os seus andrógenos, certo? Aqui, como eu prometi para vocês, ó, aqui é o LP, o long player. Só que aqui é um long player, não é disco de vinil não, que chamava long player disco de vinil. Aqui é uma gota de lipídio mesmo, né? E isso que caracteriza o que? Um espongiócito. Aqui uma célula da região fasciculada com a sua gota de lipídio aqui que eu falei que ia mostrar para vocês. E aqui são as organelas, né? Retículo endoplasmático, Golgi, lisossomo. O que é importante aqui é o long player, ou seja, brincadeira, é long player, não, é lipídio. Esse lipídio. E por que esse lipídio é importante? Porque é do lipídio que elas gostam mais. Ou seja, esse lipídio, ele tem o que ali? Colesterol. E todos os hormônios produzidos right here, aqui na nossa adrenal, tanto aqui no córtex, só aqui no córtex, na medula não. Todos do córtex da adrenal, ou seja, todos os hormônios produzidos na zona glomerulosa, na zona fasciculada e na zona reticular, todos eles são ditos esteroides. Só que não são esteroides gonadais, né? Porque eles se originam da onde? Do colesterol. Então, a aldosterona vai vir da onde? Do colesterol. O cortisol, que é o principal representante do glicocorticoide, vai vir da onde? Do colesterol. Os andrógenos femininos vão vir da onde? Do colesterol. Por isso é importante entender que colesterol é uma substância sem a qual você não vive. Porque se você não tiver aldosterona, você não vai conseguir controlar o sódio e o potássio no seu corpo e você morre em menos de uma semana. Menos de uma semana sem aldosterona, ninguém sobrevive mais do que uma semana sem aldosterona. Então você precisa do colesterol para viver. O problema, não existe comida ou nutriente do bem ou do mal. O que existe são pessoas que cometem exageros. Por isso que você tem que ter educação, para não cometer exagero. Educação alimentar, educação física e todas as outras educação também, todas elas. Vamos voltar para a aula aqui. Então vamos ver aqui agora a síntese desses hormônios. Olha só, aqui é um colesterol. O colesterol ele sofre a ação dessa enzima aqui, transforma ele em pregnolona. É da pregnolona que vão se originar todas as crianças. Todos os filhos serão filhos da pregnolona. Da pregnolona vai sair a aldosterona, vai sair o cortisol, vai sair a testosterona. Retomando, aldosterona lá na glomerular, cortisol na fasciculada e testosterona na reticular. Percebam que você vai interconvertendo um no outro pela ação dessas enzimas. Aqui estão as enzimas, tá vendo? Aqui são as enzimas. E essa, por exemplo, essa enzima número 3 aqui, ó, a 17-alfa-hidroxilase, ela atua na pregnolona, colocando uma hidroxila no carbono 17, transformando ela em 17-OH-pregnolona. E aí você tem uma outra enzima aqui, ó, número 4, a 17-20-desmolase, que vai produzir o androstenodiona, que por sua vez vai acabar lá na testosterona, né? Então, para a prova, todo mundo tem que saber o nome de todos esses intermediários e de todas as enzimas que atuam, tá bom? Brincadeira. Tô brincando, não tem que saber tudo não. Só tem que saber entender o seguinte aqui, meu amigo. Você tem um colesterolzinho aqui e um monte de enzimas. Essas enzimas, o fato delas ativarem ou desativarem, funcionar ou parar de funcionar, é que vai determinar o quanto vai ter de testosterona, de cortisol, de aldosterona. Então, quando a gente diz que você regula a produção, você, na verdade, está regulando a atividade dessas enzimas que vão converter um intermediário metabólito em outro. E olha só que interessante, testosterona, com a enzima número 6, ela vira estradiol, né? Estradiol, olha aqui, ó, né? Você tem um intercâmbio entre, depois quando a gente estudar reprodutor, eu vou tratar melhor das conversões entre testosterona, estrógeno e progesterona. Por enquanto aqui, pra gente, dos esteroides, pra gente o importante aqui, tudo isso aqui é esteroide. Por quê? Porque vem do colesterol.
certo? Todos têm uma semelhante. O que muda de um para o outro? Coloca um hidrogênio, um OH, tira um OH, bota um hidrogênio, e assim você vai perceber que uma molécula para outra, você coloca ou tira um hidrogêniozinho, uma hidroxilazinha em um ponto ou em outro de uma estrutura básica que é a pregnolona. Por isso todos são muito parecidos com a pregnolona. Por isso todos, o conjunto de todos eles são chamados de esteroides, certo? Mas para a prova não precisa saber os intermediários, muito menos as enzimas. O controle da produção de hormônio pela adrenal, como é que funciona? Bom, vamos pegar o clássico aqui, que é o quê? O feedback negativo, né? Você tem lá no hipotálamo, né, os neurônios, né, hipotalâmicos, que vão produzir o quê? O hormônio, né, liberador, release, né? Esse R de release, o hormônio que libera corticotropina. Ou seja, esse CRH é o hormônio liberador da corticotropina. Ele vai atuar na célula corticotrópica, estimulando ela a produzir o quê? A célula aqui da hipófise, da adenohipófise, a produzir o hormônio adrenocorticotrófico. Esse ACTH, hormônio adrenocorticotrófico, vai atuar na região glomerular e na região fasciculada e na região reticular da adrenal, estimulando produzir os hormônios glicocorticoides, mineralocorticoides e androgênios. Só que, principalmente, a principal ação do ACTH são os glicocorticoides na fasciculada, aquela que fica aqui no meio. E esses glicocorticoides, por sua vez, vão inibir a própria célula corticotrófica a produzir o ACTH e vão inibir o hipotálamo a produzir o CRH. Né? Isso é chamado de feedback negativo, porque você tem uma estimulação e a resposta do órgão-alvo é inibir a glândula produtora de hormônio. Então você tem um feedback negativo na hipófise e outro feedback negativo no hipotálamo. Né? Esse glicocorticoide aqui são mais de 50 hormônios diferentes, cujo principal representante é o cortisol, que é o hormônio do estresse. Você que tem o coração como uma pedra que não perdoa as pessoas, que não tem o perdão no seu coração, você produz muito isso aí, ó, glicocorticoide. Isso aí é chamado suco de produção de câncer. Eu tô brincando. Esse glicocorticoide aqui, principalmente o cortisol, ele prepara o seu corpo para a situação de luta ou fuga. Mas ele é para ser usado em pequenas doses. Toma uma tacinha de vinho, não tem problema. Mas você tomar 10 garrafas por dia, vai dar problema. A mesma coisa é o cortisol. Você precisa dele para viver. Você tem que produzir o cortisol para a situação de luta ou fuga. Mas se você produzir isso aqui, ficar estressado o dia inteiro, moendo, remoendo o ódio, o que vai acontecer? Vai ter um monte de problema para você. Primeiro, é problema metabólico, porque é um hormônio que atua no metabolismo e vai interferir no seu metabolismo, né? Inibindo a formação de músculo, né? Estimulando a acumulação de gordura, né? E principalmente vai fazer o quê? Vai fazer mal para os seus neurônios, vai matar neurônio, vai provocar ruga na sua pele e é um estimulador também, um facilitador do desenvolvimento de tumor. Então, por isso, você tem que exercitar o seu perdão. Não precisa perdoar. Você não quer perdoar, não perdoa. Você vai fazer o quê? Vai castigar você mesmo pelo erro dos outros. Vai ficar. Quem errou? O outro. Quem que você está castigando? Você mesmo, porque o ódio é uma ilusão. O ódio, ter ódio, sentir ódio, é castigar a você mesmo. Desse jeito aqui, ó, produzindo cortisol de forma crônica, não aguda. De forma aguda, ele é necessário, ele é fundamental. Como é preciso também ter o colesterol, para você ter os hormônios. Mas se você tiver colesterol demais, dá problema. Se tiver cortisol demais, dá problema. Então, você que gosta de destilar ódio, pensa sempre no cortisol aqui, no que você está fazendo, quando você está se relembrando. Porque o seu cérebro não tem passado, presente e futuro, né? O seu cérebro, na hora que abre uma gavetinha lá, você sente a emoção tudo de novo. E para o seu cérebro aquilo nunca é passado. O ódio vem de novo, você vai liberar esses hormônios aqui e vai liberar o seu suco, entre aspas, o seu suquinho de tumor. Mas vamos continuar aqui. Meditações à parte, né? Vamos fazer aqui o que acontece agora nessa chamada síndrome de Cushing. O que é a síndrome de Cushing? Quando você tem um tumor aqui na hipófise, produz muito ACTH. Aí ele estimula muito
o córtex da adrenal, na verdade a região fasciculada, a produzir cortisol e você fica com cortisol elevado, né? Isso provoca síndrome de Cushing. Quando isso acontece com aldosterona, né, aí a gente chama de síndrome de Cohn, né? Aqui em homenagem aos descobridores dessas doenças, né? Aqui você vai ter um problema sério, né? Com o quê? Com o controle do sódio, né? Por quê? Porque se você produzir muito muita aldosterona, você vai reter o sódio, vai inchar, aumentar o volume, aumentar a pressão arterial, problema sério. O Cushing também, são doenças, né? Mas a gente não vai entrar em detalhes da patologia aqui, não, porque não é nosso curso, né? São biólogos. E aqui também pode acontecer um excesso de produção de andrógenos, um excesso de estimulação aqui da região reticular. Geralmente, aqui pode acontecer por tumor na própria glândula reticular, né? Quando você tem uma alta produção de andrógeno, né, de testosterona, né, nesse caso aqui, ele afeta mais a mulher, porque o homem ele já tem bastante testosterona. A produção de testosterona da adrenal do homem é insignificante comparada à produção de testosterona do testículo. Um testículo do homem fabrica caminhões de testosterona, perto do que você produz aqui com a região reticulada do córtex adrenal. Então, para o homem, isso aqui não tem efeito. Agora, para a mulher, tem, provoca um efeito que é chamado de hirsutismo. Esse hirsutismo significa o quê? É o nome dado ao aumento de pelos na mulher, que geralmente acontece só em regiões que é normal no homem. Por exemplo, barba, né? Ou seja, os pelos que são mais comuns do sexo masculino, eles passam a ficarem em grande quantidade na mulher, porque ela está produzindo muita testosterona por um tumor aqui na reticular, certo? E tem também os outros casos em que você, em vez de ter muita produção desses hormônios, você tem pouca produção. For example, né? Você tem a doença de Addison, quando é um sistema autoimune, vem aqui e destrói o córtex adrenal, e a adrenal não consegue mais fabricar o cortisol, né? E o que é muito danoso a você também, porque sem o cortisol, sem você estar preparado para a situação de luta ou fuga, você não suporta o estresse, você falece, morre, né? E a outra coisa são os chamados corticoides, quando o cara está com um problema inflamatório, ou doença autoimune, eles dão muito o quê? Corticoide. Na Covid mesmo, falava que a Covid provocava uma resposta inflamatória muito forte do corpo, aí eles começaram a tratar o quê? Com corticoide. O que é um corticoide? Um corticoide nada mais é do que cortisol, glicocorticoide, né? Ou seja, você que destila o ódio está tomando corticoide direto, natural, né? Mas quando você toma um medicamento corticoide, é uma outra estrutura, outra molécula que atua no mesmo lugar do glicocorticoide, no mesmo lugar do cortisol. Porque esse cortisol, além dos papéis dele no metabolismo, ele tem um papel de inibir a resposta do sistema imune. Ele inibe a produção de algumas citocinas, e ele inibe a atividade de algumas células do sistema imune. Então ele consegue promover uma redução do processo inflamatório. Então, quando você tem processo inflamatório muito drástico, por exemplo, politraumatismo, você sofre um acidente, quebra vários ossos, ou quando você tem um processo inflamatório muito forte, como o da Covid, aí você vai tomar um banho de corticoide. E esses corticoides, eles vão fazer isso, eles vão aqui na córtex adrenal e vão fazer um feedback negativo, vão inibir a produção dos corticoides naturalmente, porque o seu corpo está produzindo eles. Então ele vai fazer feedback negativo aqui, você vai ficar quase sem produzir ACTH e sua adrenal aqui vai praticamente atrofiar, porque não vai fabricar corticoide, porque está recebendo a informação de que está cheio de corticoide, né? Que você tem muito corticoide. E aí, para você tirar esse medicamento, você tem que tirar aos poucos. Porque se você tirar de uma vez, não dá tempo da glândula aqui produzir rapidamente. Ela precisa tirar aos poucos, você vai retirando aos poucos, aí a glândula aqui vai percebendo que tem menos, ela começa a ser estimulada a produção, ela leva um tempo até ela adquirir a capacidade de voltar a produzir normalmente, né? Nesse caso, né, dos corticoides, por isso que esse medicamento tem que ser com orientação médica e pré-mente, hora que você... Isso é perigoso, porque às vezes a pessoa não tem mais o sintoma, ela para de tomar o remédio. Se for corticoide, não pode. Sempre você tem que seguir a orientação do médico, né? Agora, com corticoide, você é obrigatório sempre, mais do que sempre, você tem que seguir o médico. E aqui a liberação de noradrenalina e norepinefrina pela medula da adrenal. A medula da adrenal só faz isso, né? Só libera norepinefrina e epinefrina. Em resposta ao quê? A um neurônio do sistema nervoso autônomo simpático.
ele libera aqui acetilcolina. A acetilcolina desencadeia uma série de reações aqui para a liberação de quem? Da epinefrina e da norepinefrina. A encefalina e a cromogranina, elas têm papéis secundários aqui e não vem ao caso a gente estudar elas agora, certo? O importante aqui, ó, é a noradrenalina e a epinefrina, que são produzidas aqui no citosol das células da medula da adrenal. E elas são produzidas a partir do quê? Do aminoácido tirosina, que vira dopa, que vira dopamina, e aí a dopamina vira norepinefrina, epinefrina e é liberada aqui, né? Que é também ativada na situação de estresse. Situação de estresse, além de o córtex liberar o cortisol e preparar o metabolismo, a epinefrina e a norepinefrina é uma resposta do sistema nervoso direto, né, nessa glândula endócrina, liberando epinefrina e norepinefrina na corrente sanguínea. Né? Quando você pratica esportes, ou quando você está em situação de luta ou fuga, a norepinefrina provoca uma série de respostas no seu corpo, ajudando o cortisol nessa ação de preparar o seu corpo para a situação de luta ou fuga. E é isso aí, pessoal.